Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E por que eu começo o vídeo com esses bordões? Se você não é inscrito, peço que se inscreva. Você acha que eu gosto de falar isso? Na verdade eu não gosto de falar isso, eu acho necessário falar isso, porque sempre que tem um pré e pós-jogo eu ganho muitas inscrições, mas eu perco algumas inscrições também. Às vezes eu perco inscrição pelo que eu falei no pós-jogo, foi o caso de ontem. Às vezes eu perco inscrição porque o cara ficou puto com a equipe, com o Palmeiras, e aí ele já tira a inscrição. Às vezes eu perco inscrição porque o cara recebe muita notificação de vídeo no celular dele, e isso acaba irritando ele um pouco, e eu também perco inscrição por conta disso. Então o YouTube é uma variável muito grande. Principalmente quando a gente fala em clube do coração, a gente ganha muitos inscritos e a gente perde muitos inscritos também. Lógico que o volume de ganhar é muito maior do que o volume de perder, mas existe esse volume de perder. Às vezes o cara fica puto momentaneamente, tira a inscrição, depois ele volta aqui, se inscreve de novo. Às vezes ele tira a inscrição, mas continua acompanhando o canal. Enfim, galera, ontem eu percebi que existiu algumas pessoas, é isso que me deixa chateado, são pessoas que não conhecem muito bem o meu trabalho, viu o pós-jogo que eu fiz, não se identificou com aquilo que eu falei, mas já leva isso pro lado pessoal, para insultos pessoais. Isso me deixa tão puto ao ponto de eu querer dar um tempo com isso aqui, porque de verdade, galera, eu sempre mudei as direções da minha vida e pra mim o YouTube, assim, é muito bacana, é o que eu mais gosto de fazer hoje, mas se eu decidir parar, eu simplesmente paro e vou fazer outra coisa. E esses comentários realmente irritam ao ponto, não sou só eu, tá? Trocando ideia com outros youtubers é a mesma situação. A gente continua sempre por conta da galera que apoia, porque se a gente se apegar na galera que não apoia, a gente não vai pra frente com o YouTube. Mas eu queria aqui colocar e destacar o comentário do Palmeirense 101, um cara que eu já divulguei aqui, ele já me divulgou. Eu gosto muito do trabalho dele, porque apesar de ser um conteúdo televisivo, ele faz as edições, ele tem todo um cuidado com o canal dele que eu não vejo em outros canais. Ele tem um cuidado de edição, ele não simplesmente coloca o arquivo lá, ele edita, ele às vezes traz um conteúdo extra, como trouxe a respeito do Atlético Tucumã, as curiosidades que eu assisti, e foi muito legal o vídeo. Eu queria colocar aqui o comentário dele, que ele foi basicamente assim, um comentário longo, mas eu vou ler pra vocês. Fernando, eu respeito sua opinião, mas não concordo. Se a gente for julgar tudo que foi desnecessário nesse jogo, nós começaríamos com a primeira falta boba do Vitor Hugo, que acabou ajudando na expulsão dele. Ele subiu no meio campo para chegar junto do cara, sendo que o time já estava com 2 volantes, e acabou tomando o primeiro amarelo desnecessariamente. Não foi uma declaração polêmica, foi uma declaração motivacional. Se ele disse também para alimentar o próprio ego, é outra coisa, porém o que ele disse não deixa de ser verdade. E se é verdade, tem que ser dito, independente de ser ou não desnecessário, é um fato notório. Ele apenas exaltou o espírito de guerreiros da equipe, que conseguiram jogar bem, mesmo com um a menos. Essas foram as palavras dele na entrevista. E para mim, pessoalmente, é e deve ser exaltação ao máximo. Eu entendi a sua colocação, mas sei lá, 3 pontinhos. Seria a mesma coisa falar que o que eu e você fazemos ou falamos em nossos canais às vezes são coisas desnecessárias de serem ditas ou feitas. Sabemos que fazemos isso por amor e usamos esse espaço para expressarmos o que pensamos. Eu acho que ele só expressou o sentimento dele através de palavras, após um jogo duro, assim como eu, que quando terminou o jogo fiquei aliviado e contente pra caralho. Bom galera, essas foram as palavras aqui do Palmeirense 101. Esse comentário ficou em destaque porque ele teve 67 likes e 12 comentários aqui contra-argumentativos apoiando ele, outros também contra-argumentando, enfim. Então ficou aqui em destaque pra mim e eu tô lendo pra vocês. Galera, primeiramente, o que eu quis dizer ontem com a declaração do Felipe Melo? Eu vou ser bem claro, talvez eu nem precisaria ser, porque muita gente me chamou e entendeu o que eu quis dizer. Eu joguei bola minha vida inteira, tá? Eu não profissionalizei por detalhe, joguei bola minha vida inteira, inclusive tive bons treinadores. Eu queria mandar um abraço pro Índio, que ele fala que acompanha meu canal e foi meu treinador. Um excelente treinador, um excelente cara e que eu aprendi muito dentro do futebol com ele, principalmente na parte técnica, que eu não tinha, parte técnica não, a parte tática, que eu não tinha, e foi um treinador que me encheu muito o saco pra eu pegar a parte tática. Então, é um cara que eu admiro muito e que eu tive bons treinadores. Tive bons treinadores no Juventus, tive bons treinadores. Tive o Fernando Leão no Palmeiras também, que era um excelente treinador. Então, o que eu quis dizer com a declaração do Felipe Melo? Cara, o Felipe Melo foi, na minha opinião, um dos melhores em campo ontem. A aplicação tática dele, o posicionamento foi perfeito, foi
taticamente perfeito, ele sempre fechou os espaços. Se você ver todas as bolas alçadas na área, muitas delas foi ele que cortou. Então o Felipe Melo, ele teve uma disposição tática absurda. Faz tempo que eu não coloco um arquivo do Armada Palestrina, mas eu vou colocar esse arquivo para eu depois concluir a respeito do Felipe Melo. Então, se liga aí. Foi juvenil. Vitor Hugo pediu desculpa. O Felipe Melo, para de dar entrevista depois do jogo. Joga o jogo, fica na boa, fala no seu Facebook, fala no seu Twitter, mas para depois do jogo de querer falar alto. Já encheu o saco já. Tô cansado de defender você, filho. Então, dá um tempo. Joga a sua bola. Tá jogando bem, caralho. Para de querer aparecer, porra. Já deu no saco já, caralho. Entendeu? Tá jogando bem, tá defendendo. Hoje foi uma partida monstra do Felipe Melo. Entendeu? Aí vai no final do jogo quer falar mais do que, sei lá, Ana Maria Braga, porra. Bom, galera, essa foi a opinião do Luiz, do Armada Palestrina. E a minha opinião é muito parecida com a dele. Já deu, Felipe Melo. A gente sabe que você é um cara motivacional, mas não precisa, em toda saída de campo, você dar esse tipo de declaração. Essa é a minha opinião. Por quê? Eu joguei bola, como eu havia dito no vídeo pra vocês. Eu joguei bola e isso pode ser um material perfeito para pré-eleição de outros times. Imagina Palmeiras nas oitavas de final e de repente a gente encontra um time brasileiro, um Flamengo pela frente que tá tendo um bom futebol e é um time que a gente pode sim encontrar pela frente pela rivalidade que acumulamos também no Campeonato Brasileiro. Aí o treinador do Flamengo resolve pegar o vídeo do Felipe Melo e coloca ele na pré-eleição. Coloca várias vezes para os atletas. Ninguém vai ganhar da força da gente. Faz aquela edição, a torcida faz aquela edição. Ninguém vai ganhar na força da gente. Ninguém vai ganhar na força da gente. Galera, são 11 contra 11. Até onde eu sei, o Palmeiras é um time muito mais técnico do que tático. Então essa é a minha opinião. Esse tipo de declaração é basicamente o que a gente viu na Copa do Brasil contra a gente, os jornalistas. Ah, o Santos ele é melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras não vai vencer o Santos. E a gente venceu o Santos como? A gente venceu o Santos na técnica e na força. Porque o Dudu foi um cara que venceu o Santos na técnica e na força. Os gols do Dudu mostram que ele venceu na técnica e na força. Ele soube chegar, como ontem jogou muito bem, chamou o Palmeiras na técnica e não na força. Então esse tipo de declaração é um puta material contra o Palmeiras. Essa é a minha opinião. Se você quiser entender, você entende. Se você não quiser entender, você não entende. Fato é que eu fiquei tão puto com as declarações aí de alguns. É só vocês pegarem, se colocar na minha posição e ler todos os comentários dos vídeos, vocês vão entender o que eu estou falando. Não vai ter vídeo contra o São Paulo, não vai ter pré-jogo, não vai ter pós-jogo. Eu vou esperar para ver qual que vai ser a escalação do Eduardo Batista, só que eu não vou pôr vídeo, eu vou dar um tempo pra mim. Se eu achar que na semana na Libertadores não vai ter vídeo, também não vai ter vídeo, porque eu faço tudo isso daqui porque eu gosto e tem uns que não sabem respeitar o espaço. Eu trago sorteio, não tô ganhando nada com isso, eu só tenho custo, porque eu tenho o custo do material do boné, eu tenho o custo do envio e muitas pessoas não enxergam isso pelo lado positivo. Então eu vou dar um tempo pra mim, vou treinar, vou fazer minhas coisas, vou continuar com o Instagram postando as atualizações do Palmeiras, mas no YouTube eu vou dar um tempo. Então eu espero que agora vocês tenham entendido a minha opinião. Quem não entendeu, espero que tenha entendido. Se também não entendeu, antes de hipocrisia generalizada, se o Felipe Melo pode desabafar, eu também posso, demorou? Então você que defende a declaração do Felipe Melo e por outro lado não defende a minha declaração, você é um puta do hipócrita. Porque se você defende de um lado que o cara pode desabafar e eu não posso, amigo, você é hipócrita. Então é isso.